tarde, bom dia, boa noite! Bueníssimas noches. Olá, que tal? Sejam mais uma vez bem-vindos Isso aí, ao muito Beyond bom. the Cave. Muito bom, meu velho. Muito Fala bom. agora, velho. Fala aquelas Vou besteiras falar que vocês falam nada, pra tô mim aí. quietinho aqui, meu Fala aí, irmão. mano. Você não é o fodão? Não é não. Você não é o macho? Sou nada. Parte pra cima, cara. Tô tranquilão. Dá um double leg aqui, isso é agora. Não, tô tranquilão. Mas eu nem saber exatamente o que é isso. Mas é perigoso. Tá É tudo o double e é leg, não pode ser uma coisa simplória. Dia maravilhoso. Agradecer de coração nosso querido convidado. Vamos apresentá-lo daqui a pouquinho, mas antes a gente tem algumas obrigações. Não é verdade, Camara? Opa, @Beyond the Cave. @Beyond the Cave PDC. Instagram, Facebook, Mirk, Xvideos. ICQ, Xvideos. Não, Xvideos não. ICQ, lembra do ICQ? Cara, siga a gente, vai lá. Orkut. Compartilhe, na verdade, é importante. Além disso, nós temos nossas belíssimas camisetas que estão aqui ó, representando. tá. Mostra aí pra galera, vai, ajuda nós aí, meu. Opa. Legal. Aí, pô, mostra pro pessoal Cadê aí. o Crazy Back? Aqui, ó. Aqui. Vamos lançar aí a cada mês aí algumas camisetas no nosso querido site reserva.inc/beyond Tem mais camiseta? Tem mais camiseta? ou só Nem essa? todo prazer deve ser perseguido e nem toda dor deve ser evitada. Chupa mundo. Chupa mundo, irmão. Epicuro. É isso, é Chupa Epicuro mundo gênio. moderno. Chupa mundo Esquisito. moderno. Chupa Epicuro. E o mais legal é o seguinte, quem entra no Apoia-se ganha já uma dessas belas camisetas, pode escolher que a gente manda entregar. Você trouxe pro nosso lá. convidado? apoia.se/Beyond, BYOND, R$20 por mês. É isso aí. Ganha elas, entra no nosso querido grupo do Faz parte do Instagram, grupo. né? Não, que tá bem divertido lá. É o isso pior aí. negócio da história, né? Você paga 20 e poucos reais e ganha uma camiseta de 90. Eu sinceramente, não entendi isso Mas, até meu agora. amigo, é pra gente trazer a Acho que é galera pirâmide. junto Acho que é aqui. uma É pirâmide. Então, como... Alô, galera da Avestruz. Um abraço. Eu acho que não tem ninguém melhor do que nosso querido Fábio Gurgel pra receber essa camiseta aqui, ó. Aê. Fábio, Afinal, monstro. teve que passar por Monstro. muita dor, Essa velho, é dor, pra essa é dor. acompanhar o... A dor aqui é sempre bem-vinda. Querido Fábio Gurgel, muito obrigado por ter vindo aí Orgulho conversar nacional, hein? com a gente. Pra quem chegou no mundo agora e não o conhece, ele é mestre faixa coral, 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, cofundador e CEO da Alliance Jiu-Jitsu Association, técnico líder de equipe da Alliance, 13 vezes campeão mundial a equipe, disparada aí, a maior vencedora, Os caras são bons, os caras são bons. e membro do Hall da Fama pela IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, é isso? É isso aí. Muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês aí. Porra, que legal. Cara, A honra é só nossa. Só nosso. Só nossa. Só nossa. Cara, a gente gosta muito de filosofia. A gente sempre começa perguntando uma coisa específica para todo mundo que vem aqui. Baseado no entendimento da vida. E a gente quer ouvir isso, que é o que você sente mesmo. O que para você é uma vida boa? Pô, essa pergunta é profunda, né? É profundo. É braba. Mas eu entendo que a vida boa é a busca de uma vida de virtude. E a vida de virtude, na minha escala das virtudes, eu acho que a coragem é a primeira delas. Entendo que depois da coragem tudo fica mais fácil. As pessoas confundem um pouco, né? Quando você fala de coragem, elas trazem o medo como se fosse o antagônico da coragem, mas obviamente não é, né? O medo é simplesmente uma emoção e a coragem é uma escolha, da mesma forma que a covardia é o oposto. Então você tem as duas opções de escolher a estrada da virtude, corajosa, difícil, sofrida, mas ao mesmo tempo virtuosa, ou escolher a estrada da covardia, que as duas você foge do medo, tá? Porque na covardia você se esconde e na coragem você tem tanta coisa para se preocupar que o medo some. Eu lembro quando eu era garoto, que eu ia lutar os campeonatos, e eu tava com medo, que a gente não fala medo, a gente fala adrenalina, né? Porque Mais bonitinho. fica mais, né, casca grossa, mas era medo mesmo. Então você tava morrendo de medo, e aí o meu professor falava para mim, Fábio, você tá nervoso? Teu adversário também tá. Mas preste atenção, quando você botar a mão no kimono, esse sentimento vai desaparecer. Porque agora você tem que pensar no que você vai fazer. E é um pouco isso, né? As decisões de você ir na direção da coragem estão muito ligadas a isso. Você deu o passo na coragem, você agora tem um monte de coisa para se preocupar. E o medo vai embora. E a covardia também, porque você fugiu daquele problema, você se escondeu na caverna lá e você vai pelo menos ganhar algum tempo, né?
Esse problema vai chegar em você provavelmente. Mas o ponto, para mim, principal é que nessa estrada da covardia só tem coisa ruim. Só tem trapaceiro, desonestidade, traição, tudo de ruim está ali. E na estrada da coragem é onde estão as pessoas virtuosas. Quando você se arrebenta na estrada da coragem, sempre tem uma mão para te levantar. A coragem é muito como um impulsor, assim, né? Porque tem aquela ideia que eu acho que é uma baita virtude, mas ela tem que ser equilibrada por outras virtudes, né? A coragem é fundamental para a gente conseguir subir a montanha, né? Você tem que agora, para você descer a montanha, talvez você tem que ter prudência, e a coragem ela continua sendo importante, mas na escala ela passa a ser tá em segundo lugar ou em terceiro lugar. Então tem momentos que tem que ter muita coragem, que é o propulsor para você ir, e depois que você passa de uma certa escala, você começa a juntar outras coisas, outras virtudes para você se completar e ser um cara all around. Absolutamente, a coragem não é a única, né? Mas o que eu digo é quando você tem coragem de enfrentar os seus desafios, mesmo sabendo da dificuldade que você vai encontrar, a coragem é a sua iniciativa de dar esse primeiro passo, de entrar nessa estrada. Agora, o que vai acontecer depois disso vai requerer temperança, paciência, resiliência, disciplina. Você vai ter um monte de outras coisas que vão estar envolvidas nesse teu caminho. E essa, para mim, aí voltando para responder a tua pergunta, essa é a busca da vida boa. É a busca da vida com significado, com propósito. E eu acho que o único guia que a gente tem para seguir é o guia da virtude. A vida boa, de alguma maneira, ela estaria, então, associada a uma espécie de tolerância a uma dor que é inevitável para quem deseja vencer? Quer dizer, a dor é inevitável nesse processo? O incômodo? Eu acho que... Eu não sei se a dor é o nome, mas eu acho que o desafio, o desconhecido, o desconfortável, tudo que você busca de desenvolvimento, ele não acontece sem algum tipo de dor e sacrifício. Nem na musculação, né? Você vai fazer o teu músculo crescer, você tem que ir lá romper um monte de fibra e sofrer um pouquinho. Tudo é um pouco assim. Então você vai se desenvolver, a gente estava falando em off aqui, eu vou mudar, eu quero progredir na minha carreira, eu vou fazer uma transição. Negócio desconfortável. Agora eu fiquei ruim, né? Agora eu não sou mais bom no que eu era, agora eu estou numa nova fase, numa nova função que eu não sei fazer. Isso é desconfortável. Esse tipo de dor, se é que a gente pode chamar de dor, eu acho que é necessária o tempo inteiro. Todo mundo deveria sentir um pouquinho todo dia. Porque é sinal que você está progredindo, que você está enfrentando as suas dificuldades. Você não está parado no mesmo lugar. Entendendo que não tem parado, né? Ou você está subindo ou você está caindo. Como é que foi essa história lá que você estava contando aqui em off, que eu acho que é bem interessante a gente poder compartilhar, essa mudança na sua carreira de atleta para treinador, para professor, depois para empresário? Como é que foi essa... Porque hoje, na verdade, você tem um empreendimento que é extraordinário, né? Uma coisa fantástica. Eu gosto, assim. Eu tenho orgulho do que eu faço, né? Não do que exatamente eu conquistei até aqui, embora, óbvio que eu entenda, né, o que eu já conquistei, mas eu gosto do processo. Eu gosto do que eu estou fazendo, né? E eu tive uma decisão quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava conversando com meu pai, na verdade, era uma conversa do meu pai com meu irmão. Eu estava de papagaio de pirata. O meu irmão é 3 anos e meio mais velho que eu, ele estava estudando engenharia na PUC do Rio de Janeiro, e eu estava do lado ali conversando. E meu pai falando com ele de mercado de trabalho, o que queria fazer e tal. E de repente meu pai virou para mim e falou, e você vai fazer o quê? Eu falei, jiu-jitsu. Ele falou, não, para trabalhar. Eu falei, não, então, eu quero fazer jiu-jitsu para trabalhar. Ele falou, você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, não. Ele falou, é muito pequeno. Você acha que você pode ser bom o suficiente? E talvez além de bom, diferente? Eu falei, no auge do meu conhecimento de 15 anos, eu falei, claro, porque eu posso. Ele falou, bom, se você for bom o suficiente e diferente, sempre vai ter espaço. Né? Você pode fazer o que você quiser, sempre vai ter mercado para o cara que é bom. E eu cresci com isso na minha cabeça. Mas eu queria viver de jiu-jitsu. Para eu viver de jiu-jitsu, eu tinha que ter destaque dentro do esporte. Eu tinha que ter algum nome dentro. Você já fazia há algum tempo jiu-jitsu? Tinha, 1 ano e meio, 2. Sim.
Caraca, 1 ano e meio, 2. Começou com 13 anos, né? Eu comecei com 13, com 15 foi essa conversa com meu pai. Tava começando a competir, assim. E aí eu falei, eu quero viver de jiu-jitsu. Mas eu entendia que não é muito difícil de entender que a carreira do atleta, ela tem um deadline obrigatório, né? Pela condição física. E eu vi o meu professor, que já não era mais competidor, e eu falei, eu quero ter a vida desse cara. Esse cara tem uma vida muito legal. Esse cara mora em Ipanema, tem uma academia bacana, dá aula dele, vai na praia, dá uma nadada, faz uma alimentação natural, eu quero ter a vida desse cara. E eu falei, eu quero ser professor de jiu-jitsu, então. E eu fui sendo atleta, porque eu sabia que eu tinha que construir meu nome, e já fui auxiliando o meu professor e aprendendo a dar aula paralelo. Quando eu tive que fazer uma transição, que era uma transição natural, de atleta para professor, aquilo já não era estranho para mim, né? Essa foi a transição talvez mais fácil, porque eu não era tão ruim como professor quando eu fiz. Mas depois que você vira professor, eu falei, sou professor, agora eu quero ter a minha academia. E aí você vai para um mundo completamente diferente, né? Porque tem um livro muito interessante que eu indico para todos os professores de jiu-jitsu, que é o The E-Myth, que é do Michael Garber, que ele é o mito do empreendedor, né, em português aqui. E ele mostra exatamente o seguinte, né? Todo empreendedor, no primeiro momento, ele é técnico. Então, eu sou bom de jiu-jitsu, legal. Vou montar um negócio. Não tem nada a ver com jiu-jitsu. Né? Agora você tem que cuidar do advogado, da alocação do espaço, do imposto. A contabilidade, pagamento, programa, contrato. Tudo. Assim, você tem que fazer tudo e você precisa ter tempo para fazer jiu-jitsu, senão por que você montou aqui? Perde a razão de ser. Então eu era muito ruim como gestor quando eu comecei. E eu fui aprendendo. E aí depois veio, como é que eu faço agora para escalar isso aqui? Para escalar isso aqui eu preciso de pessoas que queiram fazer a mesma coisa que eu. Então como é que eu crio oportunidade para as pessoas que estão embaixo de mim? E como é que eu começo a liderar essa turma? E aí eu virei o líder da equipe. Então eu tinha que ser o melhor treinador para fazer aqueles caras serem campeões e aquilo começar a ter uma relação verdadeira entre nós, né? Uma liderança verdadeira. E eu consegui fazer isso. E eu falei, agora como é que eu posso subir mais um degrau? Porque a minha academia é pouco. Como é que eu posso... E aí foi onde eu cheguei até agora, né? Estou nesse momento da minha vida como executivo da Aliança. A Aliança é uma empresa hoje com 300 escolas em 32 países. Né? A gente trabalha no momento num modelo de licenciamento de marca e método. E essas transições foram necessárias e eu fui fazendo elas e elas foram me mostrando cada vez mais que a gente tem que estar muito focado em continuar aprendendo. E isso, obviamente, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu ninguém é bom, né? Ninguém é bom nunca de jiu-jitsu. É impossível você saber tudo. É como você ser bom de filosofia em tudo. É um conhecimento inesgotável. Inesgotável, exatamente. Então, quando você tem essa... É o mindset do faixa branca, sempre. Como é que eu posso continuar aprendendo? Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo novas oportunidades né? Assim, as transições vão ficando mais claras e mais palpáveis. Sim. E você vai ganhando protagonismo com isso, né? Eu estou nesse momento da minha vida depois de algumas transições. Mas você acha que vamos dizer, esse sucesso como empreendedor vem dessa compreensão de que mais do que se sobrepor ao indivíduo que está trabalhando com você, é preciso dar esse espaço a ele para que ele cresça nele mesmo, enquanto indivíduo? Eu acho que tem muito disso, Denis, mas tem uma outra coisa que é muito importante também, que é você ter uma flexibilidade no sentido do que você suporta de diferença. Porque o que eu vejo que é um limitador para as pessoas que lideram alguém? Elas querem que as pessoas façam o que elas acham perfeito. Sim. É a perfeição delas, não quer dizer que seja perfeito, né? Sim. O que eu acho que é o ideal é diferente do que você acha que é o melhor ou do que você tem capacidade de fazer. O ponto é, se eu exijo de você essa execução da mesma forma,
é restritivo num ponto. Eu perdi você. É claro. Com toda a sua capacidade, com toda a sua singularidade. Então, o que eu mais tive que trabalhar nesse sentido foi... Porque, claro, quando você é atleta, você quer fazer todos... Você vai buscando a perfeição do movimento, né? De tudo que você faz. Quando você sai de ser atleta, tem uma chavinha. Atleta 100% para mim, professor 100% para o outro. Então, essa chave é fundamental. Se você não virar, você não vai ser professor nunca. E quando você vai para liderar, você tem que ter esse equilíbrio de falar, bom, o que é bom para mim? Eu não estou aqui também de mais Teresa de Calcutá, né? Temos aqui a Erin na veia um pouquinho. E ninguém pode te perder como líder também. Também. Então você não pode se perder no próximo caminho. E eu quero me beneficiar desse processo. Claro. Mas eu preciso ter uma flexibilidade de respeitar que as pessoas têm a sua individualidade e que o meu ideal não é necessariamente o melhor e certamente não é o possível. Então, como é que você se liberta desse peso da perfeição? E eu consegui fazer isso com uma certa tranquilidade. Venho fazendo, exercitando isso cada vez mais. Mas demorou? Demorou. A gente deu várias cabeçadas. Eu fiz várias coisas erradas. Eu era muito mais rígido, né, do que eu sou hoje, né, com as pessoas que estão à minha volta e tal. Mas, de novo, né, tudo é um processo de aprendizagem. Eu não acho que dá para ser diferente, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa. Pegando essa parte do business aí, qual que foi a grande sacada para... Depois a gente viu, o jiu-jitsu cresceu muito no Brasil na década de 80, 90, para vocês conseguirem pivotar isso e construírem aí um império do jiu-jitsu que é a Allianz. Qual que foi a sacada e como que se transicionou isso? Metodologia. Essa é a grande virada. Esse é, sem nenhuma dúvida, o game changer do negócio. E por que metodologia? Porque o jiu-jitsu, ele tem algumas fases, né? Tem a fase inicial da família Gracie, da introdução do jiu-jitsu no Brasil, lutas de vale tudo para provar que o jiu-jitsu era mais eficiente que as outras artes marciais. Conta só esse negócio de como que o Brazilian Jiu-Jitsu acabou surgindo, dos Gracie chegando, que é uma história muito louca, que você junta um esporte que foi criado na Índia, depois foi aperfeiçoado no Japão, e ele veio pro Pará através de um japonês que conheceu um cara do Rio de Janeiro, e hoje a gente tem tipo um bagulho que, você fala, só no Brasil pode acontecer essas coisas. Não tem como acontecer em outro lugar. Não, você sabe que tem um historiador... Aí a gente volta à questão da metodologia. A gente vai... dá pra emendar. Tem um historiador que chama Elton Silva. Ele acho que ele é o maior pesquisador do Brasil de artes marciais. A gente foi criado ouvindo a história contada pela família Gracie, a história contada pelos vitoriosos. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. O vencedor das batatas. Existe uma outra. Todos os mitos criados e defendidos pela gente durante muitos anos. Mas a história, na verdade, ela está romantizada. O que aconteceu de fato foi que na no início do século XX, houve uma migração japonesa muito forte para o Brasil. E dentro dessa migração vieram diversos lutadores. O Conde Maeda Koma foi e parou no Pará. Mas vieram outros japoneses para o Rio. Então tem relatos de lutas de vale tudo no Rio em 1909. Entendi. Antes da família Gracie. Perfeito. História não contada. Que essa história foi apagada, porque aí depois tinha as lutas de telequete, que eram lutas combinadas no circo, né? Tinha muito circo. Sim. O próprio Gastão Gracie tinha um circo no Pará. Então, mas o fato é, o Maeda Koma, que era um campeão de jiu-jitsu da época, aluno de Jigoro Kano, da Kodokan e tal, ele ensina Carlos Gracie. Esse é um fato. Carlos Gracie aprende, ensina os irmãos e a família se muda para o Rio de Janeiro. E aí começa a história da família Gracie e do jiu-jitsu. Né? A família usou a estratégia dos desafios, que era super comum, que já existiam. Né? Então eles começaram ali então a lutar e a provar que eles eram realmente bons. Existe a primeira dissidência entre os irmãos. Então, Gastão, Osvaldo e George
saem da asa do Carlos e vão ter vida própria. Né? O Jorge vem para o interior de São Paulo, o Gastão vem para São Paulo também, o Oswaldo não me lembro exatamente para onde ele foi, e continuam fazendo luta, fazendo as coisas. E fica no Rio de Janeiro com o Carlos, o Hélio, o irmão mais novo. Irmão mais novo, mais franzino e tal. E aí começa a se fazer toda a mística em volta do Hélio. O Hélio passa a ser o grande lutador da família. Eles montam uma academia juntos. E aí a coisa vai acontecendo, eles vão fazendo lutas com muita divulgação, eles tinham muito acesso à mídia, eles tinham alunos influentes. Então começa essa coisa do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, na alta sociedade do Rio de Janeiro. Então eles davam aula na Academia Gracie, no centro da cidade. Era uma academia de 600 alunos particulares, né? Uma coisa que não existe hoje em nenhum lugar. Caraca. Talvez a minha academia aqui em 600 São Paulo partica. seja a academia que tem mais alunos particulares no mundo, talvez, e tem 100. Eles tinham 600. Era um negócio colossal. Potência. Criaram uma onda, né? E eles tinham o programa de aula. O programa de aula de 36 aulas da Academia Gracie. Mas era um programa de aulas 36 aulas? particulares. Era um programa de 36 aulas. Então você ia lá e fazia o programa. Ele repetia o programa com você. Até a hora que você sabia aquele programa de trás para frente. Sim. E aí eles começavam a treinar com você de fato, porque o jiu-jitsu é dividido em 2 momentos muito distintos. O primeiro é você entender que tudo que você faz instintivamente caminha para a morte. Porque é assim que a técnica foi criada. Aí entra a racionalidade. Então, se você usar a emoção na luta, você perdeu. Ah, justo. Como todo mundo que não sabe lutar só tem a emoção para lutar, né? As pessoas são uma presa. Mesmo porque é um momento de adrenalina. que tá aflorado. Claro, você tá ali, a única coisa que você tem é seu instinto. Mas você não sabe querer ser o pior inimigo. Na fisiologia eles chamam isso de momento fight or flight. É. Ou você mete a louca ou você sai correndo, mas isso não aí. tem racionalidade propriamente. Então, o jiu-jitsu tem esse momento do instinto. Depois que você tem técnica, ele vira um xadrez. Eu vou fazer essa técnica, o que o meu adversário vai fazer, o que eu faço na sequência, e o melhor de jiu-jitsu passa a ser aquele cara que conecta mais técnica, que enxerga mais longe. Não necessariamente o cara que sabe mais técnica, né? Então são 2 momentos muito distintos. O cara que fazia 36 aulas repetidas vezes, ele saía daquele momento automático e começava a entender o jogo na sequência de técnicas. E começava a exigir do professor que o professor também treinasse com ele ali. E os professores tinham uma rotina, imagina 600 alunos, um aluno atrás do outro. A cada meia hora tinha um aluno novo. Esmagadora. Os professores começaram a convidar os alunos mais antigos para treinar com a família no after hours ali, né? À noite. À noite. À noite, tipo, acabou o expediente, 7 da noite. Os bons vêm pra cá, vocês podem vir treinar com a família. E vamos fazer um treino para todo mundo. Esse treino para todo mundo era um treino mais livre, não tinha programa de aula. Tinha lá um aquecimento, tinha 2 técnicas e tinha o rola, tinha o treino, que era a parte divertida. Quando o jiu-jitsu cresce... O pau comendo, meu o amigo. pau comendo, você se divertindo, achando aquilo o máximo. Aí, de repente... Vemos aqui pra lutar ou pra conversar? Aí, de repente, você começava a ser um aluno de destaque da Academia Gracie, e aí no teu bairro alguém falava, pô, dá aula pra mim aqui no bairro, pô. Aí você fala, pô, quer saber? Daí, vou montar uma academia aqui no Metia o bairro. nome no letreiro. E aí ele esqueceu pra sempre daquele programa de 36 aulas. Porque o legal é sair na porrada. Então o cara botava lá os caras e treino. É isso. E o jiu-jitsu cresceu assim. Aí eu volto pro ponto da metodologia. Boa. O jiu-jitsu cresceu assim e, obviamente, ele foi ficando extremamente restrito às pessoas que, primeiro, tinham um atleticismo suficiente para aguentar o tranco. Né? E que queriam passar por aquilo. A grande massa da população falou, não, isso aqui não é para mim. Estou fora de jiu-jitsu. Isso foi expulsando as pessoas. E aí, eu tive um clique numa viagem minha de um seminário para a Europa, e que eu conheci um mestre de 21, que é uma espécie de Kung Fu, e eu fui assistir uma aula dele e entendi que a aula não tinha muito atratividade em termos de arte marcial, né? Nem de fitness, não era uma coisa física. Mas ele tinha um sistema onde o aluno sabia exatamente onde ele estava no processo. E aí eu olhei e falei, cara, a gente faz tudo errado. Imagina que o jiu-jitsu, você entrava numa academia e se pergunta assim, pô, quando que eu vou ganhar a faixa azul?
Aí o cara fala, Uma hora aí. a hora que o professor gostar, olhar pra tua cara e achar que você tá bom o suficiente. Azedou. Não existia nenhum padrão. Sim. É como se a gente entrasse numa faculdade de filosofia e você fala assim, pô, quando é que eu vou me formar, Denis? Você fala, não sei, meu. Vai estudando aí. No dia eu te conto. O professor quiser. Extremamente desmotivante, né? As pessoas falam, cara, não tem... Você não tem meta, não tem objetivo, e você não mede isso, você não você Não desiste. tem baliza. Não tem baliza, exatamente. Tá na hora da gente organizar essa bagunça aqui, que foi totalmente deturpado. Não era o que a família Gracie construiu. Era o que o povo tinha criado ali, uma bagunça. Que até parecia até uma seita, assim, né? Não, isso aqui só pode esse, isso aqui não vai, não entra. Não é que você não entra, era uma seleção natural. Se você quer entrar aqui na turma, você vai ter que estar disposto a atravessar o deserto. É o que eu chamo da década de sobreviventes, né? De final dos anos 80, 90, início dos 2000. Muita pancada, pouco método. É zero método e era uma fase duríssima. Quando eu olhei e falei, bom, a gente precisa mudar isso, a gente vê... Onde é que você tava nesse momento? Você tava com essa galera? Eu Tomando e dando porrada? Sim, eu tava na academia treinando para ser campeão. Beleza. O foco era ser campeão. E eu dava aula, só que eu não dava aula com esse foco, mas isso era importante para a academia. Então, acabava que todo mundo cometia o mesmo erro. Era todo mundo junto, era o faixa branca com faixa roxa, com faixa marrom, com faixa preta, tudo na mesma turma. Era uma salada terrível. Quando a gente traz o método, a primeira coisa que a gente faz, cara, separa o iniciante do... Pô, esse cara não tem condição de treinar, separa o iniciante. Aí quando você separa o iniciante, você fala, bom, existe o iniciante e o iniciante. O iniciante de 2 aulas é muito diferente do iniciante de 10 aulas. Então, como é que a gente vai estruturar esse método? E essa que é, no meu entendimento, é Foi o pulo do gato. da metodologia. O que a gente criou? A gente criou 3 aulas introdutórias, onde o aluno faz aulas particulares com o professor. Então, a introdução dele no jiu-jitsu É particular. 3 aulas particulares. Legal. Eu preparo esse aluno para entender as outras 20 aulas do curso. Não interessa se ele terminou a 3ª, ele pode entrar na 17ª, que ele vai entender o que eu estou falando. E tudo que não pode acontecer numa aula é o aluno não entender o que você está falando. Perfeito. Se ele não entender, ele não se conecta aí. Você vai perder aquele cara, obviamente. Né? Então a gente conseguiu construir esse programa. Esse programa foi um sucesso. A academia começou a crescer em número de alunos muito. Eu falei, nossa, esse é o caminho. E a gente vem desenvolvendo essa metodologia há mais de 20 anos e fazendo update nela o tempo inteiro, né? Porque ela é um organismo vivo, né? Você vai criando novos produtos, né? Aí você tem as divisões de criança, que as faixas etárias já mudam pela compreensão não só da técnica, mas muitas vezes pela capacidade motora. Uma criança de 5 anos de idade não consegue fazer o que uma de 8 faz. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que eu tô mais interessado aqui, que eu acho que é o suco do negócio. Porque para você chegar nesse método que você tem hoje, você teve um baita de um processo. Você teve que ir ajeitando seus processos internos de acordo com essas percepções que você tinha. Então não foi uma coisa que, imagino, que veio de uma vez, você falou, é assim e funcionou e foi. Não, o negócio foi meio que... Como que foi isso, cara? Porque eu acho que é aí que a maioria dos empresários, ou de quem tá querendo fazer um business, fazer um negócio diferente, é aí que ele se perde. Perfeito. É nessa hora desse... Perfeito. Tocou num ponto muito sensível. As pessoas desistem. Isso. Talvez esse seja um grande mal, né, da humanidade, que eu acho que está sendo agravado nessas gerações que estão agora mais novas, né? As pessoas desistem das coisas com uma facilidade impressionante. Então vamos lá. Eu escrevi a metodologia, eu voltei dessa viagem, cara, convencido. Da Alemanha, né? Da Alemanha. Eu voltei dessa viagem convencido de que esse era o caminho. Vim escrevendo a metodologia baseado no que eu tinha aprendido e no que eu via de modernidade e que as pessoas se interessavam pela técnica nova, pelo que realmente era mais efetivo. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, vou fazer isso na minha academia, vou separar os níveis, vou pegar meus faixas pretas e vou fazer com eles essa metodologia para eles entenderem, para eles replicarem. Porque agora a gente vai fazer isso em todas as alianças. Quando eu tentei fazer isso com os meus faixas pretas, eles já estavam estragados. Por minha culpa, óbvio, porque eu tinha ensinado eles errado.
Eu falei, nossa, se os meus não sabem, Imagina o resto. imagina o resto. Eu falei, cara, tá tudo errado. Chamei eles e falei, ó, vocês, eu preciso pedir desculpa. Porque vocês não sabem nada de jiu-jitsu. E a culpa é minha. Mas eu escrevi um programa que eu queria que vocês se dedicassem. E aí eles se comprometeram, e obviamente depois disso foi muito rápido, porque eles, obviamente, eram caras habilidosíssimos, né, campeões de jiu-jitsu e tal. Eles aprenderam isso e a gente começou a replicar. Mas a gente volta para o ponto da flexibilidade. Você vai replicar. O professor não vai replicar como eu fazia, como eu imaginava. Ele vai replicar do jeito dele. Sim. E essa aceitação à não perfeição, ela é uma condição sine qua non para a coisa Tem funcionar. que ter estômago, hein? Puta que entendi. Tem que ter estômago. E aí, e eu recebo até hoje isso. Não, você não sabe, o cara lá de Uberaba não está fazendo a metodologia. É isso que eu ia te Eu falo, é perguntar, mesmo, né, que legal. A gente chama o cara de Uberaba, fala como é que tá aí e tal. Pô, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. A gente vai tentando, a gente vai consertando. Você vai fazendo clínicas? A gente faz um monte de clínica, a gente tem plataforma de AD para treinamento de instrutores, né? Uma plataforma com 700 instrutores conectados, estudando a metodologia o tempo inteiro. E é assim que tem que ser, a gente vai melhorando. É vivo. É vivo. Então, eu posso dizer o seguinte, o que eu idealizei lá atrás de metodologia não está nem perto do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é muito melhor. Então, assim, o que eu idealizei não era o melhor modelo. Sim, o próprio processo foi te O ensinando. processo foi construindo o melhor modelo. Então, quando você Persistência. sabe que, assim, cara, o norte é esse. Vamos aqui. Vai acontecer 300 cagadas. Vai dar errado um monte de vezes. Cara, mas o norte é aqui, a gente vai consertando, a gente vai arrumando. Né? Tem gente que vai pulando fora do barco, você tudo bem, continua. Né? Acho que a paciência é um fator decisório em qualquer tipo de sucesso. Que é um soft skill que o jiu-jitsu te deu. Muito. Então, é uma ideia que você, da própria filosofia, você constrói o seu empreendimento e você tem que viver assim, né? Eu acho que a paciência, ela te permite aceitar as coisas na hora que elas podem acontecer. Vou te dar um exemplo. Você está lutando jiu-jitsu, de repente, por algumas situações criadas na luta, o teu adversário está nas tuas costas com a mão no fundo da tua gola, pronto para te estrangular. Puta problema. Né? Nada pode ser pior do que isso. Nas costas azedou. Para você chegar naquele ponto, você acha que foi um erro que você cometeu? Uma série, né? Você foi entre erros seus e movimentos corretos do seu adversário. A reguinha tá muito pro outro lado. Foi tudo pro outro lado. Foi tudo pro outro lado. E as pessoas têm o desejo de, em um piscar de olhos, no mínimo zerar tudo. Oh, beleza. Aí você aprende que isso não é possível, que isso não vai acontecer. O que você tem que fazer é assim, o que é possível fazer nesse momento, por menor que seja o meu movimento, que me tire um pouquinho dessa situação. E aí é um pouquinho de cada vez. Pode ser que a posição seja tão ruim que eu demore 20 movimentos para sair. Mas eu preciso ter essa paciência, né, de disputar no micro. Eu estou perdendo, mas no micro eu estou ganhando. Então você acha diversas vitórias no ruim. A ideia é de você ir ganhando batalhas pra depois você poder chegar a ganhar a guerra lá na frente. Cara, mas você entende o quanto isso é difícil, né? Porra, demais, cara. Isso Você tá com o cotovelo enfiado no seu olho fazendo conta. Mas o ponto é, você está com o cotovelo do meu olho. Vamos pegar esse movimento literal técnico aqui Eu do Berão. aprendi isso. Picolé, se chama picolé de osso. De repente, só o fato de eu virar meu rosto um pouquinho, agora o cotovelo não está mais no meu olho, já está aqui, já está muito melhor. Certo? É um micromovimento me botou um pouco melhor. Qual é o meu próximo micromovimento possível? E você vai fazendo uma série de micromovimentos possíveis, quando você vê, aquela condição de controle do seu adversário já não existe mais. Ele tem que se mexer agora se ele quiser recompor o controle. E aí, nesse espaço, pode ser que eu consiga uma movimentação melhor e chegue mais perto do... Genial. Né? E aí você vai criando isso. Da mesma forma que isso funciona quando você está numa posição ruim, isso também funciona
quando você está numa posição boa. Você também tem disputas ali que te controlam a soberba. Porque se você tá tô na posição boa, tô grandão aqui. Cara, de repente teu adversário fez um movimento, 2, você já tá Te levou. totalmente numa posição de defensiva de novo. Então o jiu-jitsu vai te ensinando a respeitar esses processos com muita tranquilidade, com muita paciência, entendendo que você tem que fazer o que é possível você fazer. E que não é o que você deseja, Estoico. na maioria das vezes, né? É o que está no seu controle de fazer, não é o que... Dicotomia do controle. Cara, eu quero fazer jiu-jitsu, né? Vocês vão ter que me aguentar. Eu posso fazer uma pergunta? Eu né? vi. Só pra Só uma curiosidade besta. Duas pessoas idosas, como o Eu? Regis, o Camara. Eu sou o mais novo aqui, meu amigo. Com um físico assim bem prejudicado pelo Deteriorado. álcool, pela vida. Sedentário. Que isso, é só atleta. Exato. Quanto tempo para chegar uma faixa preta? Se chega antes, né? Se não morrer pelo processo. É mais caixão preto, não é mais faixa preta. É mais o caixão preto mesmo. Você sabe que a primeira coisa é, o jiu-jitsu é a única arte marcial que você pode fazer de verdade após os 40 anos de idade. Porque você tem milhões de formas de lutar jiu-jitsu. Você pode ser um cara extremamente atlético, flexível, ou você pode ser um cara com pouquíssimo movimento e a eficiência da técnica pro teu jogo vai ser tão grande quanto a do outro e você vai achar o teu jeito de lutar. Então, é claro que eu não tenho mais a capacidade física que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Então, meu jiu-jitsu hoje é diferente. Então, você tem como criar o seu próprio jiu-jitsu na sua condição física. Essa é a grande beleza. Ou seja, torna o jiu-jitsu muito mais democrático. Qualquer pessoa pode fazer. É tipo aquele moleque americano, Mike Musetti, sabe quem que é esse cara? Mussumeci. Meu, Não é como Mussumeci. moleque, meu, ele é magrinho. É de borracha. De borracha, meu. É bizarra a luta do cara. Ele criou um negócio dentro do jiu-jitsu dele que é próprio. Sim, é o estilo próprio dele. Ele vai buscar a perna dos caras que são maior que ele. Agora eu vou te contar uma exatamente oposta a esse exemplo do Michael Mussumeci. Mês passado, né, na nova Academia dos Jardins, eu fui dar uma palestra para uma empresa e aí essa senhora estava na palestra e falou, cara, achei muito legal, tudo que você falou bateu demais com que eu acredito e tal. Falei, que legal, pá, prazer, tudo bem. Ela foi na academia e se inscreveu. Uma senhora de 73. Que genial. Aí eu falei, cara, o que trouxe para o jiu-jitsu? Ela falou, não, a tua palestra me trouxe um pouco. O resto foi o meu pai, que sempre incentivou meus irmãos a fazer arte marcial e nunca deixou eu fazer. E eu sempre quis. E eu entendi que a filosofia da Aliança que você contou, como você contou da metodologia, como você contou que todo mundo poderia fazer, eu me senti confortável de vir fazer. E ela tá lá na academia se divertindo, já tá no grupo coletivo, já tá treinando. Que já legal, cara. Genial demais, cara. Muito legal isso. 73 anos, hein? Cara, Então, jiu-jitsu é para todo mundo a qualquer Até tempo. pra gente assim. Não, aí não sei. Fala isso não. a gente Deixa eu falar o que é pra nós. É um aqui. desafio, eu vou comprar esse desafio. Cara, me fala- Até pro Bruno Garchagen, que é seu aluno, né? O Bruno é meu aluno. Não, O Bruno decrépito. O Garcha? É, Bruno. Pô, esse daí é gênio demais, Bruno, cara. Te Tá amo, lá Bruno, tô direto. brincando. Tá O lá Bruno direto. é bom, né? Que cara, gente, esse cara é maravilhoso. Ele é gente. muito legal. Abração, Eu não Brunão. sei, o Bruno transpira? Porque ele é um Não, homem acho tão que não. elegante, ele tá sempre tão bem vestido. Lá ele sofre, velho. É mesmo? Lá Dói? Você lá ele podia sofre. bater nele e filmar pra gente e mandar pra gente fazer um Cara, a clipe? gente tem uma tabela de preço lá desse tipo de... Falar em bater, deixa Se eu falar quiser uma coisa. postar é mais caro um pouco. Se for vídeo privado, tem desconto. Cara, eu gosto muito de luta. Eu fiz judô há muito tempo, falou de Gorokano, tudo, né? Que... Lá vem, ó. Não. Eu queria falar da porradaria mesmo, meu amigo. Eu queria falar do Vale Tudo. Que a gente tá falando, pô, eu lembro que teve até um torneio, não lembro onde foi, WFE 3, você disputou 3 lutas. WVC. E era Vale Tudo, que eu tô falando de Vale Tudo pra quem acompanha aí, era Vale Tudo. Não é o MMA. Era Pride? Não, esse... Não, O prédio foi no Japão, tinha vários eventos. É. E eu queria que você contasse essas porradarias aí. Eu vou contar a história no Vale Tudo porque ela é curta, mas ela é intensa. O Vale Tudo sempre permeou a história do jiu-jitsu, né? Como eu falei para vocês aqui, a família Gracie escolheu isso como estratégia para provar que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente. E claro que
nessa de provar que a luta era mais eficiente, eles não se preocupavam muito com os outros, né? Eles foram criando vários inimigos para o jiu-jitsu, que a conta chegou para quem estava na frente, né? Não necessariamente para eles. Então, no final da década de 80, o Rickson era o grande nome do jiu-jitsu, o grande nome das lutas enfim, ninguém mexia muito com essa posição dele. E ele vai embora para os Estados Unidos. Logo depois que ele vai embora, tem um campeonato de jiu-jitsu no Rio, e o Valide, que era um atleta da época lá, aluno do Carson, faz um desafio no jornal, porque era comum esse tipo de desafio das lutas, que era o que a gente escutava, né, de história. E ele faz, nada a ver, porque era um campeonato esportivo de jiu-jitsu, mas ele fez um desafio aberto. A turma da luta livre invadiu o nosso campeonato para aceitar o desafio. Quase que o tempo fecha ali, foi uma situação tensa. Mas, enfim, as pessoas, os chefes ali, os mestres, Carson, Robson, os caras mais velhos organizaram a bagunça e falaram, não, a gente vai fazer um evento de vale tudo aqui, tá tudo certo, vocês aceitaram o desafio, a gente nunca correu de desafio, a gente aceita. E aí começou um treinamento da turma do jiu-jitsu para lutar esse evento com a luta livre. Foram 6 meses de treino. No final da história, a luta foi televisionada pela Globo. Jiu-jitsu contra a luta livre. Na mão, total na mão. Mão limpa. Mão limpa. E aí tem umas cenas engraçadas. Chute na boca, de boa. O que quiser. Já não foi? Era vale tudo. Tinha Tudo. Era um round de meia hora, não tinha intervalo. 30 minutinhos, fechou o cage. Pior do que pancrácio. Gladiatorial, quase. Bem isso. Eu vou contar, vai piorar um pouco. A gente estava na reunião de regra com o chefe da TV Globo, que era o diretor, que treinava jiu-jitsu, que era o Miguel Pires Gonçalves na época e tal. E os caras falaram, não pode, se vocês estiverem no chão, não pode dar soco de mão fechada, porque vai ser um sangue para todo lado, vai ficar horrível na TV. O cara mandou uma dessa? Vamos fazer de mão aberta. Essa é o organizador lá. Não, os caras são muito loucos, tio. Os caras falaram, você tá maluco? Que, mão aberta, não sei o quê. Tudo bem. Fomos pro evento, a gente sabia que não tinha nada de mão aberta, eles também, mas a TV guardou essa informação. E aí, beleza, corta. A gente chegou no evento e fomos pro vestiário e tal. E o João Alberto Barreto, que era um mestre de jiu-jitsu, um aluno do Hélio Gracie e tal, veio pra gente e falou, olha, reuniu nós 3, que tá eu, o Murilo e o Valide, né, contra os 3 da luta livre. Ele falou, olha, eu queria contar para vocês o seguinte, vocês estão prestes a entrar para a história do jiu-jitsu, vocês estão defendendo aqui um legado de 70 anos de história, dos nossos heróis, do mestre Hélio, isso e aquilo, vai falando um monte de coisa. Eu falei, então, eu queria dizer para vocês o seguinte, tudo que aconteceu lá em cima do ringue, um braço quebrado, um olho furado, um nariz, não sei o quê, um joelho virado, o que for, vai virar medalha no nosso museu. O nosso córneo não tem toalha. Ninguém vai salvar vocês. Você vai Se morrer, vira, nego. boa Lá em sorte. Boa sorte. Que bonito, que bela. Então, assim, você entrava pra lutar um negócio desse, assim, coisa era literalmente maravilhosa. matar ou morrer, né? E é louco, porque quando você tá nesse estágio, é uma outra vibração. Sabe quando você tá num lugar assim, que realmente não existe a possibilidade de você desistir? Que realmente você não pode pedir para parar? Que não importa o que acontecer, é uma entrega diferente. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, porque eu nunca tinha me colocado numa situação daquela. Você tá num outro registro da psique. Você tá num outro... Cara, você tipo, descolou. E aí eu fiz esse Vale Tudo, foi um sucesso, a gente ganhou de 3-0, foi uma explosão do jiu-jitsu no Rio de Janeiro. 2 anos depois vem o UFC, e aí começa a popularização real, né, do jiu-jitsu no mundo, através do Royce lutando e batendo em todo mundo lá de kimono e tal. E aí eu luto o UFC 11, e eu faço uma luta com o Jerry Bolander, que era um americano, e a luta é empatada, e ele fica segurando na grade o tempo inteiro.
Depois da minha luta, passou a não valer mais segurar, mas naquela ninguém tinha falado nada. A luta não acontece muita coisa, mas no final os caras dão uma vitória para ele, eu perco. Beleza. Volto pro Brasil, aí um promotor do WVC fala, pô, você não quer fazer uma revanche com o Jerry Bollander? Falei, porra, agora. Quero muito. Ele falou, vamos fazer no Brasil, vamos fazer em São Paulo. Vou fazer um evento no Maxud Plaza e a luta de fundo vai ser vocês dois. Falei, pô, show de bola. Desde que ele não fique pendurado na Não grade. tinha grade, aí era ringue. Não dava pra agarrar. Não dava pra pendurar. E aí a gente faz Estilo Pride. faz toda a promoção, é antes do Pride isso, né? Mas faz, um ringão estilo. Ringue de boxe, né? De boxe. E aí a gente faz toda a promoção da luta e na última semana o cara não vem. Ih, O cara não assina o contrato. Falou, eu não vou nessa casa de caboclo que vocês estão criando aí. essa porra, eu tô fora. É, Tá na puca aí, Pô, né? você é mó casinha, não vou de jeito Quer nenhum. me foder. Enfim, ele não vem. Eu falei, porra, eu treinei um monte pra essa luta, o cara não vem, quer saber? Me coloca no torneio, porque tinha um torneio de 8, então eram 8 lutadores, 3 lutas na Quarta noite, semifinal. quarta semifinal, e eu ia fazer a super luta no fundo, No mesmo dia, no isso. mesmo dia. E eu ia fazer a super luta do fundo. Como a super luta caiu, eu falei, então me bota no torneio. Boa. E entrei no torneio. Eu era o mais leve do torneio. O torneio tinha Paul Varnes com 180 Nossa, quilos. Paul Varnes Tinha gigante. o Marquer com 125. Só tinha uns caras gigantes. Eu entrei no torneio. Ganhei a primeira luta do Pat Smith, que era um americano. Ganhei a segunda no Michael Pacioli. E cheguei na final com o Marquer. Mas no Gil. Era A pegada foi vale Gil. tudo, mas eu ganhava dos caras no jiu-jitsu. E aí cheguei na final com o Marquer, que era um gigante. E a gente lutou meia hora ininterrupta. Cara, isso é... Meia hora. Meia hora sem parar. Nossa. E eu fiquei muito machucado, com o olho muito machucado. E o juiz falava assim, Fábio, teu olho, tu quer parar? Eu falei, meu olho é teu e meu. Deixa a porra do meu olho. Caralho, deixa a porra do meu olho, deixa eu lutar, pô. O olho pendurado. Não, eu não Toma. tava. Na verdade, ele me deu uma cabeçada e ele malandramente, né? Ele foi empurrando o edema. Então meu olho foi fechando. Ele ficou super inchado e tal, mas não tinha nada demais. Mas o juiz estava apavorado. Entendeu? Mas enfim, terminou meia hora, ele ganhou. E talvez essa tenha sido a minha derrota mais importante. Quando os caras falam, pô, a luta mais importante, faço essa. Por quê? Porque quando foi uma luta de meia hora, quando chegou um determinado momento da luta, que ele estava por cima de mim, eu estava empurrando ele dentro da minha guarda, né, com as pernas e tal, minha perna estava fritando, eu não aguentava mais. Falei, cara, isso deve estar acabando, né? Estamos brigando aqui há uma eternidade já. Olhei pro meu corpo e falei, quanto tempo? O cara falou, faltam 12. Nossa, tinha ainda 18 só. Então eu falei, fudeu. 12 nesse ritmo eu não vou aguentar. Meia hora nesse... E aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque não dá pra me defender desse jeito. E aí eu comecei a relaxar e comecei a fazer mais jiu-jitsu, deixar ele chegar nas posições supostamente melhores, mas que eu conseguia me proteger, que ele não conseguia me bater. A luta foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu terminei a meia hora muito melhor do que eu estava naquele momento. E aquele momento, pra mim, é onde as pessoas desistem. Perfeito. E eu falei, cara, eu tô vacinado. Eu sei que tem algo além desse momento que dá muita vontade de desistir. E isso me mostrou que, cara, as dificuldades estão aí e a maioria vai pedir pra parar. Eu acho muito engraçado, porque você falou, voltando nessa temática do momento de crise, do momento crítico, né? Eu ouvi de vários surfistas que já tomaram um caldo violento, e eles falam que a primeira coisa que você não pode fazer quando você está quase se afogando é se desesperar. Porque daí você se afoga. Você gasta toda a sua energia, você sabe falar disso melhor do que eu, você gasta toda a sua energia pensando, se debatendo. Então, quando você está naquele caldo violento, a primeira coisa é paz de espírito. Espera o seu momento, segura o seu fôlego. E eu achei legal que você falou, depois da crise, existe um pós-crise. E é aí que está a oportunidade, de certa forma, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que as pessoas, elas trazem a emoção muito à flor da pele, ainda mais em situações de extremo. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a ir para o extremo. Por que elas não estão acostumadas a ir para o extremo? Porque elas não se permitem ir para o extremo.
Elas ficam sempre no balance. Né? Você tem que achar o balance. Balance, desculpa. Balance é o meio. O meio É o medíocre. médio. É o Bom, medíocre. já falou. Então, o que eu tenho que fazer? Pô, eu posso até eventualmente respirar um pouco no meio, mas eu tenho que ir lá no extremo, porque é só lá que as coisas extraordinárias acontecem. E quando eu me encontro aqui nesse extremo, que é caótico, que é turbulento, que aquilo vai ficando sabe, quase... Sabe quem dorme na turbulência do avião? Eu sou esse cara. Tem uma coisa que eu possa fazer? Se cair, caiu, né? Mas se não cair, eu vou dormir nesse embalo aqui, entendeu? Então é um pouco isso. A gente tem que visitar mais esse lugar. E cada vez que você visita, você vê que teu limite é um pouquinho depois. Mas você acha que isso é... Eu tenho essa dúvida. Existe algo de natural no indivíduo que se dispõe a ir para esse desconforto? Ou isso é completamente, aspas, aprendível? Eu acho que é aprendível. Eu acho que Pela é sua totalmente experiência, você lida com treinável. quantos atletas hoje? 30, 40 mil, né? É muita gente. Eu acho que é totalmente aprendível e treinável. A gente volta para a virtude da coragem lá. Eu acho que coragem é treinável 100%. É você se permitir, e cada um no seu... assim, na sua capacidade... Né? Mas você tem desafios que são incertos o tempo inteiro. E as pessoas têm uma tendência a evitá-los. Se você começar devagarinho a dar você vai ver que, até que tudo bem, né? Dá para ir mais um dá para ir mais um passo. pouquinho. Eu acho que só esse processo já é muito salutar. O processo de você se puxar para o desenvolvimento é o que eu entendo ser o mais importante, né? Para você ter uma vida de significado. Acaba que é uma metáfora da vida mesmo, né? O Bernardinho esteve aqui com a gente, ele falava disso. Bernardinho o é esporte demais, né? como... Bernardinho tá louco. Monstro. Tá louco. Como uma metáfora da vida. O esporte como uma metáfora da vida. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do nosso apoiador, né? Que a gente tem que cumprir nossas obrigações aqui. O Bruno Arantes, ele pergunta assim: como conceito ético a ser cultivado, o Brazilian Jiu-Jitsu em qual grau atrelado ao jiu-jitsu lá milenar lá atrás, que nasceu na Índia e foi cultivado no Japão? E qual que é a relação desse jiu-jitsu com o judô? Olha, vou começar pelo final, porque o jiu-jitsu e o judô são lutas irmãs. Jigoro Kano era um lutador de jiu-jitsu. E ele cria o judô para que o judô seja uma ferramenta educacional no Japão. Então ele falou, cara, deixa eu tirar os golpes traumáticos, deixa eu criar aqui um pack de regras que vai proteger o praticante, e eu vou fazer dessas técnicas e dessa estrutura algo educacional, disciplinar, que tem muito a ver com a cultura japonesa. É isso que ele fez. O jiu-jitsu sempre buscou a eficiência em primeiro lugar. O jiu-jitsu que veio para o Brasil não estava preocupado em educar ninguém. Estava preocupado em ser a luta mais eficiente. O ponto é, ser mais eficiente te dá uma vantagem na hora de você se educar. Então, o que eu entendo de diferença entre o judô e o jiu-jitsu e o judô é maravilhoso, tem conceitos incríveis. Mas se eu tivesse que escolher, se você tivesse que escolher, você não ser tendencioso, você vai querer o judô. Vou perguntar por isso. Isso aí. Não. Além de tudo, você é muito sagaz. Você tem uma situação onde você quer que o seu filho aprenda a se defender, se resolver. Você quer dar uma educação para o seu filho. E o judô, sem Autossuficiência. dúvida nenhuma, dá. Né? Uma disciplina, uma educação, um respeito e tal. Mas a pergunta é, você prefere que o seu filho esteja protegido por uma regra, ou você prefere que o seu filho se vire e se defenda com a técnica que ele tem? Esse segundo caso. Porque você traz para o teu filho o poder da eficiência. E aqui você depende de alguém
para protegê-lo. Concedendo a você a possibilidade da regra. Exatamente. E a vida não concede essa possibilidade sempre. Né? Ou, assim, ela pode até conceder, eventualmente, mas o ponto é a gente tem que se preparar para o Pior possível. O inesperado. para o incerto, para o caótico. Né? É. Então, eu acho que o judô encaixotou muito a técnica. E o jiu-jitsu foi muito mais Livre. né? Nessa criação de eficiência. E eu acho que isso foi separando as duas artes marciais, todas elas com os seus benefícios, mas se tornaram coisas distintas. Sim. Eu tenho uma percepção, não sei se estou falando besteira, mas essa filosofia educacional, ela nasce do judô, que é o que você disse. Sim. E o jiu-jitsu demorou um tempo maior para colocar isso como uma filosofia educacional. Assim, foi um processo que foi, como ele foi mais livre de criação, ele também demorou um tempo para poder se achar nesse caminho e aí depois agregar essa parte que o judô é mais ou menos isso mesmo, não? Total. Eu acho que o judô foi construído para. Né? O jiu-jitsu Chegou a. foi. E aí a gente começou a olhar e falou, cara, mas quem pratica jiu-jitsu desenvolve esse tipo de skill, desenvolve esse tipo de autocontrole, desenvolve esse tipo... Aí você falou, cara, peraí, tem um pacote aqui, uma caixa de ferramenta que quem faz jiu-jitsu Consegue ter. consegue ter. Agora, pera, então tá, então vamos traduzir isso aqui e vamos começar a comunicar o jiu-jitsu dessa maneira. E, de fato, muito depois do judô. Tanto que o judô, se você pegar em número de... Hoje eu não sei, mas em número de praticantes, o judô sempre foi muito maior. O jiu-jitsu vem crescendo muito nos últimos anos. Acho que é a arte marcial que mais cresce hoje. Mas, Sem dúvida. mas o judô ainda é muito popular nessa questão educacional. Né? Você bota o filho no judô, a filha na natação e no balé. Entendeu? É meio que a filha no balé, né? E os dois na natação. Né? Assim. Então acho que é isso. Só que o que a gente está olhando hoje, né? E aí do ponto de vista da Aliança e como a gente quer que o jiu-jitsu seja compreendido e como a gente quer comunicar o jiu-jitsu para as pessoas, é como essa ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, não mais com o foco da defesa pessoal, porque a defesa pessoal é um bônus, mas o que eu acho que qual é a dor da sociedade? A dor da sociedade não é a defesa pessoal. Né? A sociedade evoluiu. Eu fico pensando num advogado londrino de 35 anos andando na cidade, alguém vai bater nele? Não, ele não está preocupado com isso. Mas ele está ansioso, ele está tenso, ele está com medo, ele é depressivo. Ele tem um monte de questões que o jiu-jitsu pode curar. Então, a forma como a gente, depois de entender todo esse histórico aí de muitos anos de aprendizado de muitos alunos, a gente entende que o jiu-jitsu tem esse poder. Então, é dessa forma que a Aliança comunica o jiu-jitsu hoje. Ô, Fábio, por que o brasileiro é tão bom nisso? Porque assim, a gente estava até almoçando falando sobre isso. Assim, cara, a gente tem tantos problemas. O brasileiro, a gente não consegue romper em outras áreas, né? É um país que não tem prêmio Nobel, é um país que não tem Oscar, é um país que, né, sofre tanto com outras coisas, mas quando fala de jiu-jitsu é a referência absoluta. E além disso, por que o Brasil é tão bom? E como que o Brasil expandiu isso para virar o Brazilian Jiu-Jitsu fora, que hoje os americanos praticam o Brazilian Jiu-Jitsu? Não é só o Jiu-Jitsu. Então, eu acho que... Por que o brasileiro é melhor? Porque o brasileiro teve a família Gracie aqui, que desenvolveu a técnica de uma forma diferente e preservou, né, esse ambiente. Assim. A família Gracie detinha todo o conhecimento e foi fazendo com que aquilo ali ficasse e debaixo do guarda-chuva. Isso ficou durante muitos anos. Então, o brasileiro tem um histórico de jiu-jitsu muito maior. Vai ser sempre assim? Não. Os Estados Unidos já está encostando. Ryan Gordon. Né? Você já tem Gordon Ryan. A gente tem um garoto que é atual campeão mundial na faixa preta, o Isaac Dorderling, é americano. Assim, o Rafael Lovato é americano, foi o primeiro americano campeão, BJ Penn, tem alguns já. E nas faixas de baixo você já vê uma disputa muito mais igual. Então o jiu-jitsu está muito praticado nos Estados Unidos, está crescendo lá. E eu acho que isso em algum momento vai estabilizar todo mundo
todo mundo da mesma maneira, né? Mas o Brasil ainda tem uma grande vantagem. Agora, a história do Brazilian Jiu-Jitsu é interessante, porque a família Gracie foi para os Estados Unidos, né? O Rorion foi para os Estados Unidos e levou o Gracie Jiu-Jitsu. O Gracie Jiu-Jitsu virou uma marca registrada. Então ele montou a Academia Gracie, era o Gracie Jiu-Jitsu, Gracie Jiu-Jitsu, Gracie Jiu-Jitsu, abriu o mercado e outros membros da família Gracie falaram, pô, também vou surfar essa onda. Bora lá. Também vou para os Estados Unidos. Chegaram nos Estados Unidos e falou, pô, vou botar aqui minha Academia Gracie Jiu-Jitsu. Ele falou, aqui não. Aqui Gracie Jiu-Jitsu é registrado. É meu. Eu vim primeiro, eu registrei, se quiser trabalhar para mim. E o cara falou, não, aqui, trabalhar para você tá louco? Olha, você aqui é família. Pô. Aqui não, irmão, aqui não. E aí teve uma briga judicial ali, começou uma briga para ver se os caras tinham o direito ou não. No final, se entendeu que o membro da família, seja qual for, podia usar o nome. Então, Renzo Gracie, ele poderia usar. Mas ele não poderia usar Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu era a marca do Rorion e Renzo Gracie poderia, Rickson Gracie, enfim, qualquer Gracie poderia usar. Mas ficou essa disputa. E quem não era Gracie falou, pô, não adianta nem eu querer entrar nessa discussão. Azeite da maionese. Mas eu sou brasileiro. Eles falaram, qual o jiu-jitsu? O jiu-jitsu brasileiro. O Brazilian Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. E foi ficando o Brazilian Jiu-Jitsu e o Brazilian Jiu-Jitsu dominou o cenário e não se fala mais de Gracie Jiu-Jitsu em nenhum lugar, a não ser na academia do Rorion, porque ele continua vendendo a marca que tá tudo bem. Agora, olha só como as coisas são, né? Imagina se o Rorion falar assim, claro, pô, fica à vontade. Pode usar o Gracie Jiu-Jitsu aí, todo mundo. Tinha ficado Gracie Jiu-Jitsu. Óbvio. O esporte ia ser Gracie Jiu-Jitsu, você ia ser... Vamos jogar um Michael Jordan ali? Né? Vamos bater o Michael Jordan aí? 21zinho no Michael Jordan. Exatamente. Ia ser isso. O cara ia ter o nome do esporte. Olha lá. É verdade. Olha lá. Mas claro que na hora, né? Não tem como você ter essa visão. Né? Cara, é porque tem que ter muita grandeza, né? Igual a gente tava conversando aqui em off, assim, você ter o seu nome gravado no kimono do seu aluno e tal. Tem uma vibe, assim, de ego trip, de uma coisa, meu nome está ali e tudo. Mas tem que ter esse descolamento para pensar na aliança, né? Por exemplo. Porque não é fácil também, né? Porque, querendo ou não, é você, é a sua imagem, todo mundo sabe, você é a referência. Mas esse descolamento é o que faz o negócio crescer também, né? Sem dúvida, mas eu acho que o fato de eu ter me dedicado a esse processo, de eu ter feito o que eu fiz e do que eu faço, esse trabalho tem que falar por si. Né? Eu estou colocado dentro da aliança. Se eu estivesse sozinho, não teria feito absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu preciso de um time gigantesco. Hoje eu ganhei um presente muito legal de um aluno. Ele me deu uma faixa coral. A faixa coral é vermelha e preta, né? Eu vi o vídeo no seu Instagram. E ele me deu uma faixa gravada com todos os campeões mundiais faixa preta que eu formei. Nossa. E você tem uma tarja vermelha e uma preta. Uma vermelha e uma preta. Ele foi botando o nome de presente, né, lindo. São 12 atletas campeões mundiais faixas pretas formados dentro da minha academia. Sem eles... Não teria feito nada. E carregar o meu nome não fez sentido para mim lá atrás. Eu sabia que isso era uma ego trip fracassada. Eu vi vários caírem nessa armadilha. E aí tem uma coisa interessante quando... Pô, o jiu-jitsu é um mercado muito pequeno, né? Mas eu olhava sempre... Eu sempre fiz esse exercício, né? Desde garoto. Eu olhava a geração na minha frente. Onde esses caras estão? Fulano de tal tá lutando ali, fulano de tal tá não sei o quê, ganhou um campeonato tal, montou uma academia ali. De repente, sumiram. Não tinha mais ninguém. Eu falei, caralho, o que esses caras fizeram de errado? Porque o próximo sou eu, né? Se todo mundo foi bom, que rolou, o próximo vou ser eu. E aí foi exatamente na época que eu falei, cara, o que tá errado aqui é porque as academias estão virando polos de alta performance, ninguém está entregando jiu-jitsu para ninguém, por isso que as academias estão falindo. E aí o cara vai chegando com 40, 50 anos de idade, cheio de responsabilidade, com família, com filho, tem que trabalhar em outra coisa. Eu falei, eu não quero passar por isso, eu quero viver de jiu-jitsu, é o meu sonho que eu tinha desde garoto. Eu tenho que mudar esse padrão. E aí eu comecei a me preocupar em como eu poderia fazer isso, né,
essa história se perpetuar. De longo prazo. E, obviamente, não era usando meu nome. Você continuou competindo? Eu competi até 43. Ali, competição no more. Aí o corpo falou assim, ou você para agora, eu paro com você. Você saiu muito lesionado, assim? Não, na verdade não. O que eu não tive nenhuma lesão séria durante a minha carreira inteira, absolutamente nenhuma. Essa luta que eu fiz com 43, eu já estava parado de competir, eu estava lutando alguns campeonatos de Master e tal, e eu recebi um convite de Abu Dhabi para fazer uma super luta com o Zé Mário Sperry. E aí eu falei, puta, eu acho que vale esse... E aí eu treinei um período e tal e fui lutar. Mas eu saí dessa luta muito lesionado do ombro, aí eu fiz uma cirurgia e reparou, mas o corpo já não aguentava mais, não tem mais um... É difícil. Eu continuo treinando, Tá porque louco. treinar é minha cachaça, mas competir... eu já não tenho mais essa... Quando eu parei de competir, eu parei porque eu já não tinha mais a minha cabeça já mandava a informação e o corpo já não fazia. Isso não é divertido. Eu não consigo... A competição pra mim sempre foi, cara... Eu penso Eu e faço. mando e faço. Eu penso e faço, e faço. Dá certo, dá errado, mas pô, Agora, quando você pensa e não consegue fazer... Sério, cara, você começou a sentir esse delay. Não é a cabeça, é a máquina corpórea, velho. É o físico do negócio. Muito louco, porque assim, eu tenho algumas situações em vídeo que eu vejo eu lutando com 20 e poucos anos, fazendo a técnica, e depois de, sei lá, 40 e pouco, fazendo a mesma técnica. Você vê a diferença. É mesmo. É tipo outra coisa. Parece que você tá a 2 por hora. Cara, é louco isso. E na minha cabeça eu tô a 1000. Você tá com no Nossa, mesmo... que explosão! Você chega 3 horas depois. Entendeu? Então aí a competição foi perdendo a graça pra mim, sabe? E eu fui competindo em outras coisas, né? Acho que a competição não... Eu adoro competir, acho que a competição tá no meu dia a dia, tá em tudo que eu faço, tá... Eu gosto do jogo. E é muito legal, porque você levou isso agora pro mundo das palestras também, né, cara? Um negócio que... Tudo que dá dificuldade, nós vamos. Ah, que massa. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que eu quero perguntar. Que eu me atraio muito para essa ideia de liderança também. E eu quero entender de você, que virou líder de equipe, de business. Qual que foi a dificuldade ali que você encontrou nesse processo? E como que você começou a perceber que você tinha isso e o que você fez para mudar, para poder virar um baita líder, o general? Olha, baita líder é difícil, né? Porque acho que ninguém nunca é bom nesse processo, assim. Eu acho que uma função, uma característica, né, que eu corrigi em mim e que foi fundamental, foi o que a gente já falou aqui, da aceitação, da flexibilidade para que você possa delegar. A famosa frase, né, quem não delega não cresce. Se você não delega, você não escala absolutamente nada. E a única forma de delegar é você ter essa flexibilidade da aceitação do diferente. Isso tem que ser genuíno, porque não adianta você fazer e querer ver se o cara está fazendo o que você... você tem que largar a mão. Cara, tá aqui, faz aí, me mostra depois. Tá aqui, faz aí, vamos embora e vamos fazer junto. Esse é um ponto. O outro ponto que eu aprendi lá atrás, quando a gente teve o racha que eu falei, que saíram os competidores todos e tal, é a falta de oportunidade, de visualização da oportunidade. O que é visualização da oportunidade? Eu tenho um monte de projeto na minha cabeça. Eu não sei se eu vou conseguir realizar eles. E eu não falo para ninguém, porque eu não sei se eu vou realizar. Mas se eu não falo para ninguém, vai acontecer. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, o cara pode pensar o que ele quiser, né? Do caminho, das oportunidades, de onde o mercado está indo, né? Então, vou te dar um exemplo prático. A gente está agora no momento de construção de academias próprias, né? Então, o que isso implica? Isso implica numa quantidade de professores muito grande, né? Eu preciso ter material humano. Não tem como fazer. Sim. Eu chego para os meus garotos que são competidores e conto. Falo, olha, meu plano agora é montar tantas academias flagship no mundo. Você põe fogo no cara, ele fica tem uma louco. oportunidade muito legal para você. Fica louco. Porém, tem garantia? 0. Pode dar errado? Gigante. Quem se arrebenta mais sou eu.
né? Eu estou no risco na frente, mas eu estou te contando o meu plano. As pessoas não contam, na maioria das vezes, porque elas têm medo de ter a ideia roubada. O que é, sim, uma coisa quase impossível, né? Tem o Thales Gomes, um amigo meu, fala que veio aqui. Né? Veio aqui? Thales é sensacional. Ele fala de ideia boa é 10 centavos a bacia. Ideia boa não vale nada. Né? O que vale é o poder de execução da ideia. Então, eu conto as coisas que eu estou pensando e o que eu quero realizar para o meu time. Tá todo mundo sabendo. Se você quiser pular fora do barco, você pula, mas não reclama depois que eu chegar lá que você não tá. Eu te contei. E eu aprendi isso às duras penas, porque eu não contei nada e a minha turma não viu a oportunidade e pulou fora. Né? Então, eu falo, cara, eu conto, eu faço as pessoas tentarem vislumbrar onde elas podem se encaixar dentro desse projeto. Esse é um ponto. E o outro ponto eu delego e aceito a diferença. Eu acho que essas duas coisas Você acha que foi isso que aconteceu lá em 2001, na ruptura daquele grupo? Eu acho que depois, analisando, né, Denis, eu acho que é aquela história, né? A coisa quando dá errada, você tem que olhar bastante no espelho, né? E ver o que você errou, o que você... A culpa é sempre sua, né? Das coisas que acontecem com você, de certa maneira. Alguma coisa você pode melhorar. E eu entendo na minha avaliação que a minha falha principal foi não dividir o protagonismo? Não exatamente o protagonismo, mas o plano. Porque eu posso falar, cara, fica aqui mais um pouco, que daqui a... O plano é esse aqui, ó, você vai ter a tua academia em Nova York. Por que você vai embora agora para montar uma academia aqui para concorrer comigo? Vamos junto, pô. Né? Agora, se eu falo, cara, não falo nada, você não sabe, você não tá dentro da minha cabeça. Sim, sim. Verbalizar o plano, verbalizar o que você está pensando, colocar os caras juntos no mesmo barco. O tempo todo. Tem um exercício muito legal, a gente fez outro dia eu aprendi num curso do Section 4 do Scott Galloway, que é é a reunião das Scrap Ideas. Junta todo mundo e fala assim, só loucura, velho. Bora. Manda as com merdas, força. E aí a gente foi botando aqui na lousa, né? Cara, 40 ideias, cada ideia é mais doida que a outra. Aí a gente começava, pô, mas é possível isso aqui? Quem deu essa ideia aqui? Vai tirando o que não é possível. Né? E vai sobrando o que... Fala, pô, então vamos eleger duas. Elegemos duas ideias que eram factíveis ali, possíveis, e o plano é o seguinte, cara, eu quero ideias que tragam receita para a empresa. Claro. Né? Então, e que vocês consigam botar em prática em 30 dias. E aí, selecionamos duas ideias. Dividimos o grupo em dois. Vocês são responsáveis por esse projeto, vocês são esse. Valendo o cronômetro. Bora. Massa isso. Então, assim, você vai tirando, vai fazendo as pessoas terem protagonismo. Essas ideias não foram minhas, as ideias foram deles. E aí você vai fazendo com que o teu time entenda que, cara, que tá todo mundo remando na mesma direção, né? Tá todo mundo remando junto. Que quando acontece o gol, é o gol de todo mundo, né? Sim. O jiu-jitsu, por mais individual que possa parecer, né, cara, ele é extremamente coletivo, né? Ninguém treina sozinho, pô. Depende do teu companheiro. Sim, sim. Você chegar no... Talvez um dos pontos mais difíceis, né, que as pessoas me perguntam com alguma frequência, cara, como é que você controlava uma academia que tinha, cara, 20 caras muito top, só campeão. Os caras ganhavam tudo. De 2008 a 2017, 16... A gente ganhou 9 campeonatos mundiais consecutivos. A elite absoluta ali. A gente ganhava 6 categorias de 10 na faixa preta, 5 categorias de 10 na faixa preta no campeonato mundial. Era tipo... E todo mundo treinava junto, no mesmo lugar. Cara, como é que você administra esses egos, né? Esse é outro ponto. Como é que você lida com uma estrela, quando você tem uma estrela no time? Um pouco da teoria do Phil Jackson com o Michael Jordan, né? Fala, cara, você bota esse cara do teu lado, você tá morto. Né? Então, assim, como é que você não alimenta o ego, né? Como é que você faz esse cara que foi campeão mundial chegar na segunda-feira na academia e dividir com os outros, né, o que ele ganhou? Exato. Entender que ele não ganhou aquilo. Que não é só sobre ele, né? Não, nunca é. Mesmo porque você precisa do outro, né?
Pra Mas treinar uma briga, com você, né? É uma briga muito insana essa contra o ego, né? Porque assim, você tá lá com 40 mil alunos e você é o ídolo absoluto dessa galera, assim. Então, tá, querendo ou não, tá todo mundo te incensando, querendo a sua presença, querendo que você esteja lá, conversando com você. Não sei, Não é uma não sei coisa quanto isso é... Eu não vejo dessa forma. Fora assim. os outros, quer dizer, o mundo do jiu-jitsu. Eu não vejo, assim, sem falsa modéstia nenhuma, assim, eu acho que eu sei a influência que eu tenho dentro do meu grupo, dentro da comunidade do jiu-jitsu, tá tudo muito claro. Mas isso não... Isso, para mim, é consequência de uma jornada, né? E eu olho para frente e falo assim, nossa, tem tanta coisa para fazer. Esse é o tipo de coisa que não me para em nenhum momento, assim, para... Né? Não tenho essa egotrip de fato, assim. Eu gosto de fazer gol. Puta, fazer o gol é muito legal. E aí você faz o gol e fala, puta, e qual é o próximo gol? Eu quero ter essa sensação de novo. Sim. Tem uma coisa que é paradoxal, né? Quando você fala da coisa do resultado, né? Assim, eu tô falando que eu quero fazer o gol, mas o resultado não é o principal. E você fala, pô, como assim? O esporte você quer ganhar medalha. Óbvio que eu quero ganhar medalha. Quando eu entro na competição, tudo ali pra mim, o que importa naquele dia, naquela hora, é ganhar medalha. Mas aquele não é o meu objetivo de vida. Aquele é um processo. Tá no processo, não tá no Dentro do resultado. processo. Porque se for objetivo de vida, tem duas possibilidades apenas, né? Ou a soberba máxima de achar que você é o cara melhor do mundo, porque você ganhou um campeonato, e que no fundo você sabe que você simplesmente foi capaz de esconder as suas fraquezas. Naquele dia, naquela hora, temperatura e pressão, né? Naquela luz ali, você foi capaz de fazer aquele gol no campeonato. E se você perder, uma frustração, né? Agora, se aquilo é parte de um processo, quando você olha para trás, por que eu ganhei? Pô, eu ganhei um monte de coisa. Né? Perdeu um monte também, não importa. Mas você foi conquistando as coisas. É uma ideia de como você vai conquistando as coisas, está parte do processo, e isso gera uma certa ataraxia, uma certa imperturbabilidade do resultado em si. Exatamente. Porque se você está vivendo aquele processo de uma forma minuciosa e aquilo tem valor para você, no final ali, talvez o resultado, você vai ter controle, às vezes você não vai ter controle, ele não seja o mais importante em si. Você tem que ter uma relação boa com aquele resultado. Seja uma vitória, seja uma derrota. E a vida é isso, né, É velho? exatamente isso, cara. Você foi no ponto. E tem essa coisa de você, quando conquista alguma coisa, fala, cara, tô continuando olhando pra frente. Né? Qual é a próxima? Não sei se vocês viram Pulp Fiction, filme do Quentin Tarantino, Claro, que é um maço. É. E foi a volta do John Travolta. E o John Travolta tinha ficado escondido desde a década de 70, 80, com os embalos de sábado à noite. E ele saiu do exílio de Hollywood, da geladeira gigante. Ele estava num patamar muito elevado, né? Ele tinha ficado, dançava, cantava, Grease, quem não viu Grease? E foram perguntar pra ele, o que aconteceu, né? A resposta dele foi tão fantástica, e eu acho que vai muito de acordo com o que você falou. Ele falou assim, cara, eu não era tão ruim e eu também não sou tão bom. Que era exatamente isso. Tipo, eu não sou tão bom a ponto, vocês estão me exaltando hoje, eu voltei, que eu sou um grande autor. E naquela época eu também não era tão ruim. Eu só tava fazendo minhas coisas. Exatamente. Foi o mundo que foi mudando, mas eu tava jogando meu jogo. Eu acho isso fantástico. Uma resiliência nesse sentido. E às vezes você perde. Isso também não te transforma em absolutamente nada pior. Você ganha um campeonato. Às vezes o cara ganha a faixa preta. Vamos pegar a faixa preta, que é um desejo de todo mundo, né? Que começa na arte marcial de alguma maneira. Você quer se tornar um faixa preta. Quando você ganha a faixa preta, no dia que você ganha a faixa preta, o dia seguinte, você é igual. Só tem a faixa. Você não tem a faixa. O que mudou em você foi a Você faixa. não é nada melhor. Hã? Justo. Nada melhor. É isso? Aí vamos lá. Eu demorei 6 anos pra ganhar minha faixa preta. No dia que eu comecei, eu ganhei a faixa preta com 19 anos. 6 anos só? 6 anos. Cara, muito cedo, né? 19 anos. Cara, eu fiz 8 anos de judô e cheguei na roxa. Tem gente que tem dificuldade. Justo, né? E eu me considero bom esportivamente, hein, velho? Eu me considero bom. Brincadeira. Eu cheguei na faixa preta Prepara o com corte 19 aí, por anos. favor. Depois eu fiquei na faixa preta Toma essa. 31 anos. Quantos anos, perdão? Eu cheguei na faixa preta em 6 e fiquei na faixa preta 31. Genial. Quer dizer, eu aprendi Tem que arrumar esse plano de carreira, né? infinitas vezes mais dentro da faixa preta. Sim. E quem começa acha que a faixa preta é o fim. É o fim. Não. Até a coral.
Porque tá pensando no resultado. Nem a coral também. Sim. Depois tem outra, tem outra. Vai acabar nunca. Termina nunca. Como é que é esse negócio da coral? Pra quem é leigo, assim, como Tipo a os cobra, outros? velho. Não eu, porque eu sei coral, isso. a coral. A Explica coral. pra quem não sabe. A faixa coral, ela é uma faixa que divide o professor do mestre. Então, faixa coral já entra na categoria de mestre. Você fala mestre, não sei o que, faixa coral, 7º grau e tal. Mas a única coisa que ela prova de fato é que você está ficando velho. Graças a Deus, porque senão você vai estar morto. É porque é por tempo, né? Então você tem que ter 31 anos dentro da faixa preta. Você fez 31 anos em atividade dentro da faixa preta. Cara do céu. A federação vai te agraciar com a faixa coral. Caralho, velho. A É vida isso. barada. E tem depois? Aí depois da coral vermelha e preta vem a vermelha e branca, que são 7 anos depois. Depois da vermelha e branca, mais 10 anos é a faixa vermelha. Aí a faixa vermelha é dividida em 2 graus, o 9º e o 10º. Caramba. O 9º todo mundo chega e o 10º é só para os fundadores da família Gracie lá. Carlos, Hélio, Jorge, Oswaldo. Ah, já tem um protecionismo, é isso? Já começa nascendo com protecionismo a parada aqui. Você não- Pensa que conta a história quem ganha, meu. Aceita que dói menos. A gente tem tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta de um grande amigo nosso, Ari Serpa Neto, aí, que adora jiu-jitsu, MMA, tá lá na Austrália. E ele queria te perguntar uma coisa bem específica, né? Charles do Bronx. Você acompanha, era campeão, perdeu o cinturão, e diria que eu acho que talvez o Demian um pouco menos, mas o maior nome do jiu-jitsu dentro do MMA hoje em dia, e talvez até na história, o que ele tem de finalização, nananã. Ele te pergunta assim, o que você acha do Charles do Bronx, primeiro, com o jiu-jitsu dele, e se ele consegue, com esse jiu-jitsu no MMA, voltar a ser o que ele era. Cara, eu acho o Charles sensacional. Achei ele um garoto... Primeiro, um garoto maravilhoso, né? Como pessoa, assim. Um garoto muito carinhoso, muito legal. Eu lembro do Charles lutando de kimono, jiu-jitsu. Ele já era diferente, assim, né? Na vontade, principalmente. Ele tinha resultado, mas ele não era o campeão de jiu-jitsu. Ele foi para um MMA muito novo, né? Ele competiu no jiu-jitsu. Lembro dele na faixa roxa, assim. Nunca vi o Charles lutando de faixa preta, por exemplo. Mas ele no MMA, cara, ele achou o jiu-jitsu dele no MMA é muito diferenciado. Acho que ele foi extremamente prejudicado pelo UFC. Acho que ele, né, na questão do cinturão dele, que ele perdeu o cinturão numa coisa de peso, que ele já tinha batido peso na balança. Acho que tudo isso é complexo, assim, né? Mexe com muita coisa. Mas eu acho ele sensacional, cara. Eu acho que ele tem total condição de continuar brilhando, né? Acho que o MMA é muito cruel, né? Você tem... O cara tem ele faz um ramp-up do ar, ele vai naquele gás, mas recuperar isso não é fácil, não é para qualquer um. Espero que ele consiga, porque ele é um cara especial. E a gente falou, agora vem na minha cabeça, eu quero... eu não consigo me segurar. A gente viu que o jiu-jitsu ele nasceu muito dessa ideia de competição contra as outras artes marciais. E hoje a gente vê que a coisa talvez seja mais igualada do ponto de vista de competição de arte marcial dentro do MMA, porque todo mundo faz um pouco de tudo. Você ainda acha que a diferença do grande lutador ali continua no jiu-jitsu, ou você acha que isso tá meio que migrando e varia de peso? Só o jiu-jitsu salva? Não, eu acho o seguinte. O que eu acho é o seguinte. Sem o jiu-jitsu, Tá bom. você não tem a menor condição de lutar MMA. Justo. Justiça. Ninguém tem. Não tem um lutador do UFC ou de qualquer organização que não saiba jiu-jitsu. Essa é a vitória do jiu-jitsu. Agora, existe agora, claro, todo mundo sabe, e aí você tem os expoentes individuais. Né? Então você tem o Anderson Silva, você tem, né, o Jorge St-Pierre, você tem os caras que são muito diferenciados, que não tem como a sua luta mãe o jiu-jitsu. Mas são todos faixas pretas de jiu-jitsu. Tanto o Anderson quanto o St-Pierre, que eu acabei de dar o exemplo dos dois. Né? Como Vanderlei Silva, como todos eles. Né? Então não tem como você não fazer jiu-jitsu. Se você não fizer, você não vai. Glover.
Eu lembro, é muito interessante, sem querer me delongar aqui, eu lembro no início do UFC, do MMA no Brasil, eu vendo com meu pai, era adolescente, e existia uma dúvida para saber qual que era a arte marcial mais top, porque vinha o cara da Rússia lutando sambo, vinha o Krav Maga de Israel, vinha o cara do Kung Fu, e tava todo mundo ainda tava em aberto, né? Era prévio esse cenário do só o jiu-jitsu salva na luta no chão, que eventualmente todas vão. E foi muito engraçado quando você viu que veio esse surgimento do jiu-jitsu, não era só o jiu-jitsu, era o Brazilian Jiu-Jitsu, e virou isso, né? Quer dizer, isso está sedimentado agora, né? Quer dizer... Eu acho que essa foi a grande batalha que a família Gracie travou quando eles colocaram isso como estratégia para difundir o jiu-jitsu. Eles escolheram essa estratégia, escolheram desafiar as outras modalidades de luta. Se você pensar, não é exatamente a forma mais polite de fazer, né? Mas eles não tinham nada de polite mesmo. Era assim que aí foi um pro pau e já era. Coisas como Então eles desafiavam todo mundo mesmo, aceitavam o desafio de todo mundo. E assim eles foram construindo, né, essa comprovação da eficiência do jiu-jitsu. Agora, uma vez que todo mundo faz jiu-jitsu, aí... Tá tudo igual. Aí vira carne de... Aí é o melhor indivíduo. Sim, não, perfeito. Você consegue melhorar todo mundo com a filosofia, né, cara? Eu coloquei meu filho no judô desde moleque, porque é o que eu... E pra mim também satisfaz de um certo tanto. Eu tenho vários amigos, né, inclusive que fizeram perguntas aí, que têm filhos na Alliance, em outras academias de jiu-jitsu em São Paulo. Dá tempo de você arrumar isso, né, agora, né? Depois de tudo que foi dito aqui. Opa, acho que é uma boa ideia, Mas sabe o que tem que arrumar antes? Cara, minha esposa, velho. Você sabe que minha esposa foi jiu-jitseira durante um bom tempo. A Bárbara mentira. Competia, verdade. A Bárbara? Porra, mandava muito Bárbara bem. Godoy? Mandava muito bem. E ela me mandou aqui, que episódio massa, não sei o que, elogiando o episódio. É chato isso, mas fala pra ele mandar um beijo pra mim, a Bárbara Godoy. Vixe, mano. Eu ia falar assim, manda um abraço. O pior é que é o seguinte, ele vai mandar um beijo e você não pode fazer nada. É isso que eu ia falar. Eu vou mandar um beijo e um abraço, que aí eu agrado todo mundo, entendeu? Obrigado. Mas se quiser mandar um beijo também, o que eu posso fazer? Godoy. Não posso fazer nada. Super campeã. Ela é muito fã. Obrigado. E campeão mundial como você, nós também temos a Alux Investimentos, meu amigo. O Jabá. São os parceiros. Cara, parceiro, e vou te falar, sabe o que é legal? Porque eles estão na ideia de ensinar as pessoas educação financeira, e educação financeira hoje voltada para investimento no exterior. Ou seja, você sabe quanto da tua carteira você tem que alocar em dólar? É uma pergunta. Sabe como? 100%. Boa, verdade. Você sabe como que você faz isso? né? Como é que você vai fazer? Através de quais investimentos, quais plataformas? É para isso que a Alux está aqui. Então, a vocês que estão pensando em ter um pouco mais de segurança quando a gente fala de parte monetária, busca prudência. Fica aqui a sugestão www.aluxinvestimentos.com. Eu tô te falando que eu tô migrando minha carteira, eu tô alocando um pouquinho mais, mandando dinheiro para fora, porque eu tô vendo que o Brasil, do jeito que tá, não vai, meu amigo. Então fica a dica. Ronaldo ou Alexandre, é só falar com eles e mencione o Beyond the Cave aqui, certo? Isso aí. Tem que fazer essa parte. Uma outra coisa que eu queria falar também é a nossa lojinha na Reserva, cara. Essa camiseta é de qualidade da Reserva. O Fábio pega, dá uma olhada. É qualidade, meu amigo. Reserva. Qualidade, sensualidade. Sensualidade não, mas qualidade tem. Pô, mas tudo que eu falo. É Reserva isso aí? Então, olha lá. Tá vendo? Eu tô falando que é coisa boa. Cara, Igual a- legal. Reserva.inc/beyond, Você tá usando, BYND. né? Eu tô usando aqui a do Platão, ó. Aqui, ó. Platãozinho, nosso amor aqui, ó. Coisa maravilhosa. Maravilhoso. E tem ali, cada mês a gente vai lançar umas 3... Isso aí. 6 diferentes. Coleções, né? Frases, coleções. Vamos ter desfiles. Esses caras maravilhosos. É isso aí, físico, E tem que né? comprar logo que acaba e não faz de novo, né? É É isso. É limitado. Mas tem os cupons, então, meus amigos, por favor, entrem na loja, entrem em contato com a gente. Tem os cupons, ninguém sabe quais são. Compra o preço full, porque nem é tão caro assim também. Não, pode falar qual que é o cupom? Se você quiser, você falou assim, tem os cupons e não falou qual é o cupom, eu imagino que é pra ignorar. Aqui. Um minutinho que eu preciso pegar o nome aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. BTC 20 primeiros. BTC Beyond the Cave 20 primeiros, que são as primeiras 20 compras que já ganham 10% de desconto
lá na lojinha. E temos também aquele que quer investir um dinheirinho a mais. Se ele fizer uma compra de R$280, Repita o valor. R$280, BTC-NC, que também tem os 10% de desconto. Então fica aí, BTC-NC e BTC 20 primeiros. Tá aí o cupomzinho, vão usando, que a gente agradece muito. O que é agora, tio? O que temos agora? Infelizmente temos tempo, porque o PV fica me enchendo o saco aqui, velho. Não aguento mais essa porcaria que fica me mandando mensagem no a celular. censura, Você não, né? você não tem coragem de falar na cara, meu amigo. Porque... Aqui, rapaz, quero ver você vir falar comigo aqui hoje, velho. Agora tem o PL Vem daqueles falar aqui comigo arrombados hoje, de Brasília que vão calar a nossa boca. Vem falar, eu quero ver se você é homem de falar comigo hoje. Hoje não. Hoje não, hoje tá tranquilo, tá Tá sossegado. todo mundo suave aqui hoje. Ninguém tá dando de mais de macho ao menos. Então hoje tá todo mundo quietinho, tá um negócio sossegado, né? Explica pro nosso querido convidado o que é o nosso pitch do livro. Na verdade, como é que é mesmo? Camarão, explica pro convidado. Então, porque você deixa na mão do Denis, é isso que acontece. São 3 livros, tem 4 aqui, mas... Esse aqui Não, é o... desculpa, esse aqui é Perdão, esse aqui não. Então são 3 livros que nós trouxemos. Você não tem como saber quem trouxe qual. Então a primeira parte do desafio é você tentar adivinhar quem trouxe o quê. E aí é um exercício puramente metafísico Imaginar. Astrológico. Astrológico, místico. Baseado no... Baseado na vida. no... Lisérgico. Lisérgico. E aí, após essa primeira fase, nós vamos revelar quem trouxe o quê. Nós vamos fazer um pitch para você. Nós vamos fazer uma venda. E você vai escolher a melhor venda. E a melhor venda, você leva o livro para casa. Então, ganha quem conseguir te convencer a levar o livro para casa. E temos uma competição. E não é brincadeira, nós gostamos de competir. É sempre bom. Competição, ainda mais essa que eu vou ganhar. Você vai se dar bem, velho. Essa competição é muito boa. Eu já sei que eu vou ganhar. Mas é porque... Então agora eu posso jogar como eu quiser. É porque todo mundo que te ouviu hoje, o que você tá falando, já ganhou muito. Então muito esse é um obrigado. jeito de retribuir para Muito você obrigado. o que você tá entregando para todo mundo, meu amigo. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou manter na ordem aqui. Ó. Apresenta o livro, então, aí ele já escolhe. Vai lá. Primeiro, sem falar, Thomas Hobbes, O Leviatã. Ele fala que essa obra, o volume aqui contém uma coleção antiga, mas Os Pensadores, uma coleção bem famosa da Abril, da época. Isso aí é de quem leu muito, hein? O Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Ele já acha que é você, Camara, que Eu tô lendo aqui atrás, porque eu tô lendo... Não. É porque ele já tá decidindo. já deu. Esse é camarão. Entendi. Vamos lá. Vamos lá, o segundo, Medeia, de Eurípides. Opa, aqui no cara da camisa de Platão. Reginho, uma ideia. Por exclusão, Grande Vidas de Eurípides, César. Vidas de César para o nosso querido Denis Garcia Xavier. Quem isso vai dar aí. notícia para ele? Eu não vou. Opa. Eu não vou dar notícia. Tá Você certo. falei? Primeiro tá certo. Foda-se se não tá certo. Mas por uma questão puramente metodológica, a gente vai trocar Eu- e dar A gente vai realidade. trocar, É só metodologia. Você Acertou. Você acertou. Acertou. Foda-se. A gente faz Assim, as ó. regras. Deu 100%, mas a gente vai trocar aqui, Mas ó. é só porque conforme é mais ergonômico. o que é mais fácil. É mais ergonômico. Mas Mas parabéns, Serra tudo, parabéns. pô. Fábio, foi muito bom. Não, você acertou foi muito tudo. bom, foi muito Quem errou foi o PV hoje, não você. Quem errou foi quem trouxe errado. Porque tava claro que era isso daqui, ao contrário. Ele me influenciou, botou na ordem, É isso. sacanear. Botou numa casa. Sai daqui, Camara. Vamos começar pelo pitch, hoje vai ser o senhor. Thomas Hobbes, grande pensador Um minuto, hein, mano? dos contratualistas, está entre aqueles autores que, diferente, por exemplo, de Nicolau Maquiavel, vai dizer que nós temos que pensar a política no universo do dever ser. Como é que nós podemos construir um Estado, uma organização social melhor em função da natureza humana? Um monstro do pensamento que você deve conhecer de maneira mais profunda. Muito bom. Muito bom. Pô, legal. 30 Tá bom. segundos. Foi bem mesmo. Você economizou tempo, no próximo você vai ter 1 minuto e 15. Cara, isso aqui é o discurso jiu-jitsu. Eu quero ganhar na eficiência. Like water. É isso, cara. It's É like o óleo, water. é o óleo escorrendo da montanha. Eu vou me desviando. Aqui, olha, Qual montanha? Que montanha que tem esse óleo aí? continua. Você quer... Eu ou você, Camara? Escolhe. Eu vou lá. lá. Eu trouxe o livro Medeia, de Eurípides. É uma tragédia grega muito famosa. É curioso porque os gregos conseguiam colocar já naquela época mulheres como protagonistas. E isso é uma coisa que vai sumir, vai se reaparecer depois da Idade Média, né? Do jeito que era para os gregos.
Eu acho muito legal falar de tragédia porque a gente perdeu a visão trágica do mundo no mundo moderno. A gente vive num mundo terapêutico. A gente vive num mundo onde todo mundo tem que estar seguro, todo mundo tem que estar bem. E ninguém tem que lidar com tragédia nenhuma. Bom, só sucintamente, a história é o seguinte. Medeia é a esposa de Jasão, que traz o Velocino de Ouro, um herói. E ele vai para Corinto e ele se casa com outra mulher. E ela não era da cidade de Corinto, então ela fica meio pária em Corinto. E ela tinha um lado meio feiticeira, o rei de Corinto fala, olha, você tem que ir embora. Ela fala, mas como assim eu vou embora? Eu já perdi meu marido. Não, pera lá. Já perdi meu marido. Eu achei que fosse pra ler o livro. Se for pra contar o livro... Não, é a novela do livro, é a novela do livro. Tá bom, um minutinho, tem mais um minutinho, vai. É que eu vou terminar rápido. Audible. Não. E aí... Reclama com ele. Vai. Isso aqui é audiolivro. Isso é um audiolivro. É o famoso audiolivro. Enfim. E aí tem a tragédia, enfim. Morre no final. Não, tá injusto. Complementa, tá injusto. Enfim. E ela, nesse momento, bom, e a tragédia é ela, que ela resolve, como punição a Jasão, ela resolve envenenar a esposa dele e matar os 2 filhos que ela tinha junto com ele. E ela foge. Então sobra pra Jasão nada. Era o grande mito da retribuição divina feminina. Genial. Muito bonito você ter isso com gregos, Genial. 400 a.C., falando desse tipo de coisa. E é uma visão muito trágica. Termina sempre nessa coisa. E eu acho que o mundo moderno precisa ser relembrado da tragédia. Boa, muito bom, muito bom. Vamos falar de coisa boa de verdade agora, meu amigo. Legal. Ele acha legal, é legal o grego, é muito bom, mas eu te trago uma coisa que junta o grego e o romano, velho. Sabe por que eu te trago isso? General. Porque... Rapaz, já apelou pra emoção? General. Porque eu tô falando de Júlio César, certo? E o Júlio César, ele tá falando de Agon. Ele tá falando de disputa. E aqui é um livro que tem 2 visões, a visão grega e a visão romana. Seutônio, o romano, o divino Júlio, ele fala das características humanas de Júlio César. E Plutarco, o grego, que escreve César, ele pega a abordagem filosófica dele. Então, não tem nada melhor do que para um general como você ver dos 2 lados da moeda, das coisas que criaram a nossa sociedade, a grega e a romana, de uma forma só. Muito obrigado! Vai, Corinthians! Eu nem sabia que o seu Antônio tinha escrito esse livro aí, porque o seu Antônio era vizinho lá de casa. Um abraço, seu Antônio. Garoto! Queremos você aqui. Isso aqui é um presente. Boa, valeu. Livro Pô, que eu top. lancei no final do ano passado sobre Platão também. Acho que Muito você... obrigado. Cara, Eu vou fazer esse pitch sensacional. todo aí. obrigado você, né, velho? Obrigado pelo exemplo que você é de vida, de pessoa, de história. Pelo seu tempo. Que, meu, botou o skin on the game, literalmente a vida inteira. Primeiro na porrada, depois na manha, na filosofia, como empreendedor. Então é um caminho que você vai pegando várias coisas que vão acontecendo na sua vida e você vai se transformando num ser humano que é muito, muito, muito melhor. E, meu Muito amigo, diferenciado. Diferenciado. Muito diferenciado. É abençoado. Te agradeço. muito obrigado por nos brindar com essa 1h30 aí, cara. Prazer Muito enorme. obrigado. Passou voando. Beijão. Valeu, gente. Valeu, Galera, pessoal. boa Aquele abraço. noite, até a próxima. Tchau. Chupa!